Bom, nesse primeiro bloco, nós falamos aqui sobre o que é a extensão universitária, nós falamos das áreas da extensão universitária, mas, sobretudo, nós falamos da importância de ser extensionista e, claro, do periódico Entre Ações, e nós deixamos, nesse primeiro bloco, aí o convite para que a comunidade da UFCA, em especial o curso de Filosofia em AD, mande para a gente seus artigos, seus relatos de experiência, porque nós queremos aqui conhecer. Agora, nós vamos aqui para o segundo bloco. Eu estou aqui com a professora Fabiana Lazarim, atual pró-reitora de Extensão, e ela vai dizer para a gente agora como é fazer extensão dentro dos cursos de EAD. Vamos entrar propriamente agora no ensino à distância, professora Vamos. Fabiana. E é uma pergunta muito pertinente e que não é somente do curso de filosofia aqui da UFCA, viu, Luciana, do EAD. Essa pergunta, assim, eu acho que, inclusive, fica a dica aqui, professor Maxwell, para que esse podcast extrapole assim, esse âmbito da UFCA, porque eu tenho certeza que ele vai trazer contribuições para várias instituições de ensino superior que trazem esse mesmo questionamento, trazem essa mesma inquietação, essa dúvida. E eu digo até que não é um questionamento só dos cursos de EAD, até mesmo quem não é do EAD, da educação à distância, quem não é da EAD, e ouve falar sobre extensão na educação à distância, fica se questionando. Mas e aí, Fabiana? Já ouvi alguns questionamentos sobre isso, algumas provocações. Como vai fazer? Como que curso EAD vai fazer extensão? Né? E aí, olha só, eu vou partir para algumas questões aqui da própria concepção do que é a EAD, né? Como que a AD, como que ela pode ocorrer. Bom, a priori, eu vou trazer aqui algo que é um normativo, tá? Um normativo legal, né? Mas que só para amparo mesmo da nossa discussão. O Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, em 2018, ele publica uma resolução, que é a resolução número 7 de 2018. Salvo me engano, acho que foi do dia 16 de dezembro, se não me falha a memória, Luciana. E aí, né, essa resolução, ela vai tratar sobre diretrizes para a extensão universitária. Por que eu estou trazendo à baila aqui esse normativo? Porque ele vai falar exatamente sobre os cursos de EAD. Ele vai falar que, e aí, dentro de um processo que talvez daqui a pouquinho você me pergunte sobre ele, que é curricularização ou integralização da extensão, como aqui na universidade a gente dialoga sobre isso, obrigatório, é um peso legal, viu, Lu? Uhum. Ele coloca assim que obrigatoriamente os cursos à distância deverão fazer a extensão em seu formato presencial. Pronto. Simples assim. Simples assim. Bom, falei o que é um normativo legal. E agora eu vou tratar sobre como fazê-lo, quais são as concepções de se fazê-lo, né? Como que a gente pode dialogar isso dentro da educação à distância. Olha só, a própria educação à distância, ela tem os seus polos. Dentro desses polos são realizados ali as provas, né? Porque para fazer as provas, as avaliações, não vou falar prova, eu acabei assim denunciando a minha idade, né? Mas tudo bem. Eu respondo questionário e faço prova também. Então, assim, a avaliação, que eu acho que é uma concepção mais pedagógica, né, de se colocar, então, assim, a avaliação que é realizada dentro da educação à distância, ela se faz fisicamente nos seus polos. Os estágios também se faz fisicamente. Então, não é uma novidade para a educação à distância que a extensão também se faça de forma presencial, porque às vezes as pessoas têm uma concepção de que educação à distância, quem não a conhece, que estágio, que avaliação se faça de forma única e exclusivamente online, né? E não.
ela se faz presencial. Então, a extensão, ela vai ser realizada também no seu formato presencial. Bom, como é que seria essa extensão no formato presencial, né, para a educação à distância? Né? E aí, por isso que eu te disse inicialmente que, assim, se eu for falar sobre extensão, eu não vou falar sobre como que é a extensão para o curso presencial. Como que é a extensão para a educação à distância? Por quê? Porque extensão é extensão. Não importa Seja no âmbito presencial, seja EAD. no âmbito presencial, seja na É educação à muito distância. importante essa informação. Tá? Muito Então, importante. ela não vai se diferenciar daquilo que eu dei a concepção no nosso primeiro bloco. Tá? Ela não vai se diferenciar naquilo que nós estávamos dialogando anteriormente, Luciana, em que os diferentes conhecimentos terão que estar se dialogando, que ela tem que ultrapassar as barreiras dos muros da universidade. Agora a gente entende já o que é esse jargão de muros da universidade, porque o conhecimento não se faz somente o conhecimento científico, os diversos saberes têm que estar em diálogo, e não é só esses diferentes diálogos, não vão ter que estar se coadunando apenas para os cursos presenciais, não, porque o processo de formação, ele também é para o estudante do EAD. Ou nós vamos falar que um estudante presencial e um estudante EAD são diferentes estudantes. Não é verdade, Luciana? Para nós, a essência é estudante, é o aluno. Exatamente. A gente não fala aluno, o aluno o aluno do EAD. Não, ele é o estudante. E ele tem, sim, ele tem o direito de ter um processo de formação completa, Tal como o presencial. Então, ele é um direito dele fazer extensão, não é uma obrigação. Eu fui para aquilo que normativamente se fala de obrigatoriedade, né, junto do CNE. Por quê? Porque o CNE parece que tem uma imposição, né? Mas, na verdade, eu prefiro enxergar que é um resguardo. Para falar assim, olha, o estudante da EAD tem tanto direito quanto se eu dissesse o estudante do presencial a ter um processo de formação de forma holística. E isso se faz por meio da extensão. Então, assim, é necessário, sim, Luciana, que os estudantes, na sua totalidade, independentemente dos cursos presenciais ou dos cursos à distância, que eles realizem a extensão no seu formato presencial. Isto não significa que vocês não possam ter, por exemplo, e aí eu acho que é uma questão muito importante de eu colocar aqui, Luciana, e eu tenho certeza que fica na cabecinha de muitas pessoas. Você não me perguntou, tá? Mas eu acho que você vai me provocar. Eu gosto porque ela se antecipa. Ela já sabe que vai ser provocada e ela já responde. Eu gosto porque o pensamento dela é rápido. Então, já se sinta provocada, porque nós queremos entender tudo como acontece. Eu acho, assim, uma provocação que faz e também em diversos espaços. É assim, mas, Fabiana, né, já fui questionada em outros espaços e vou em diferentes instituições de ensino superior também palestrar nesse sentido, né, dialogar nesse sentido. Fabiana, mas se eu fizer um podcast, é extensão? Se eu colocar ali, eu tenho um Instagram e coloquei um post. Ele é extensão? E perguntam muito também, o professor vai ministrar um curso e eu vou participar enquanto estudante. É extensão? Tá vendo? São perguntas muito pertinentes. Então, olha só, pessoal. Nós estamos aqui, nós duas, né, Luciana, dialogando, mas por trás das câmeras tem estudantes aqui, não tem? Exato, tem uma plateia que nos permitiu estar aqui. Esses estudantes aqui, Luciana, né, eles estão fazendo extensão também. Por quê? Porque aqui eles estão junto conosco, protagonizando esse momento. Eles não estão como ouvintes, eles participaram, inclusive, né, desse momento aqui, montar alguns desses questionamentos do EAD vieram por parte deles. Exatamente. Também, desses estudantes, né?
eles protagonizaram esse momento também. Por quê? Porque eles vão trazer esse momento aqui, vão dialogar junto com o docente, né? Com o professor. Eles vão também, dentro desse espaço aqui, para que eles vão, muitas vezes, trazer esse momento aqui junto do presencial, né? Eles vão levar isso para outras escolas, né? Eles podem levar isso. Então, assim, eles estão protagonizando esse espaço, né? Esses estudantes que estão aqui participando conosco, junto conosco, fazendo esse momento acontecer. Eles estão fazendo extensão. Agora, a partir do momento, Luciana, em que esse podcast for colocado lá em um determinado YouTube ou no determinado Instagram, neste momento que eu apenas visualizar aquele podcast, em que, então, assim, naquele momento ali não existia um protagonismo, nem por parte do estudante, nem por parte seja o estudante, seja o professor, seja o servidor técnico, seja uma outra, né, outros segmentos da nossa sociedade. Eles não estão fazendo extensão, porque ali, Luciana, não está acontecendo o quê? Um protagonismo, um processo de transformação. Eles não estão... não existe esse impacto, né? Então, assim, aquelas questões relacionadas, né, à extensão universitária, elas não se fazem presentes ali na sua primazia. Entendi. Compreende, Luciana? Então, assim, eu coloquei ali um banner. Eles são meros espectadores, eles estão recebendo, né? Eles estão recebendo. Eles mas precisam atuar, eles precisam cadê aquela dialogicidade que eu disse? Né? Onde é que ela está? Cadê aquele diálogo? Então, assim, deve-se ficar muito expresso que o estudante da educação à distância, ele precisa entender que, para que ele faça a extensão, né, a extensão ele não vai poder fazer dessa forma, né, como eu não diria assim, não é uma forma menor e nem maior. Eu só te digo que não é extensão. Tá bom? É só isso. Não, a gente não pode fazer. Não, a gente não pode valorizar, né? Valorizar, colocar valor aqui nessa ação que está ocorrendo, né? Seja ela um podcast, um banner, porque houve ali um trabalho, mas não é extensão universitária. Ou seja, todo esse trabalho que os estudantes eles fazem são incríveis, são maravilhosos, mas existe uma diferença de um trabalho em que você faz como protagonista e de um trabalho que você recebe toda aquela informação. E quando a gente recebe aquela informação de forma mais passiva, a gente não está contribuindo de forma decisiva. É importante, mas não está sendo decisiva aí para a nossa formação. E aí, Luciana, tem algo que eu acho que, assim, ela pode ser um produto da extensão. Sim, pode. Ou seja, ela vai desembocar nisso. Então, por exemplo, eu posso fazer uma ação de extensão junto à comunidade, certo? E eu tenho um Instagram em que eu divulgo, Sim. certo? É um produto, né? Por exemplo, um periódico, né? O nosso periódico, né? Então, ele é um produto da extensão, mas ele não é a extensão em si. Perfeitamente. Então, se o estudante, né, da EAD, ele tem os mesmos direitos dos estudantes presencial, não existe essa diferença. Então, nós vamos fazer extensão. Então, significa também, pela lógica, que os estudantes da EAD, eles podem e devem participar também, né, da extensão, atuando como bolsistas e como voluntários. Como é que isso aconteceria dentro da Pró-Reitoria de Extensão? Porque eles querem muito saber como é que faz para acessar, para ter direito às bolsas. Olha só, nós já temos, inclusive, ações de extensão aprovadas, tá, junto aos cursos EAD aqui da UFCA. Tá? Salvo me engano aqui, curso de ADS tem ação aprovada. Tem, sim.
salvo me engano, eu acho que tem outros cursos também, salvo me engano, também tem, acho que até a própria Secretaria de Acessibilidade, Sim, essa né? Secretaria de Que Acessibilidade tem uma bolsista né? Eu acho que chamada assim, Ana Flaira. então assim, que é de um curso, EAD. que ela é de um curso EAD, né? Então assim, eu vou colocar aqui algumas questões. Olha só, essa bolsista eu acho que vale muito a pena a gente tratar aqui sobre ela, né? Ela faz parte de um curso EAD, Uhum. certo? Ela faz parte de um curso EAD e ela não tem direito apenas só à bolsa de extensão, ela tem direito a qualquer bolsa. Uhum. Então, eu acho que isso é uma informação muito importante para você que é estudante EAD. Eu sei que nós estamos aqui falando sobre extensão, é claro, né, a pasta, né, é o ponto, né, máximo, mas você que é estudante EAD, saiba que você pode concorrer a outras bolsas, a outras modalidades também, porque você é estudante desta instituição. E aí volto aqui para a extensão. Sendo assim, certo? Sendo assim, o que a gente compreende, então? Que aquelas modalidades de extensão, projeto, programa, curso, evento, prestação de serviços, oficinas, elas podem sim ter estudantes ali que estejam cadastrados, que sejam voluntários ou bolsistas nessas ações de extensão. Tá? Como isso acontece? Acontece por programas de editais que nós temos e também por meio do fluxo contínuo. Isso daí não se faz só na UFCA, não. Tá? Eu vou falar assim em âmbito de outras instituições também, porque eu tenho certeza que este podcast vai ultrapassar, tá, ao âmbito da UFCA. Eu tenho certeza disso. Então, aqui eu vou falar para você que é estudante também de outras instituições de ensino superior, que é de curso EAD. Olha só, vocês podem participar, sim, de ações de extensão, né, em projeto, programa, curso, evento, prestação de serviço, oficinas, né, tanto por meio de editais como de fluxo contínuo. Os editais, e aí eu vou falar assim quase em âmbito nacional, tá? Em sua grande parcela, tá? Em sua grande parcela, eles são publicados no final do ano, em sua grande parcela, tá? Então, assim, eles são publicados aqui na UFCA em meados de novembro, tá? Eu falo de novembro porque às vezes é finalzinho de outubro, início de novembro, mas fica ali, tá? Eles são publicados nesse momento. Na UFCA, aí de forma específica, nós temos alguns programas, que é o programa de bolsas ampla concorrência, é o programa de bolsas protagonismo estudantil, e nós temos um ampla concorrência com temático, que é da UFCA itinerante. Tá? Vou explicar um pouquinho dos três. Tá. Vou falar primeiro dos editais, depois vou falar do fluxo contínuo. Bom, dentro do ampla concorrência, nós temos, salvo me engano, Luciana, são 100 bolsas, tá? Ah, Fabiana, e nas outras instituições, então, de ensino superior? A média de bolsas, ela pode variar a depender também do quantitativo de estudantes, né? Na nossa universidade, nós temos aproximadamente 4.000 estudantes, né? Nós temos várias pró-reitorias finalísticas e também tem uma questão de recurso, Luciana, que impacta assim, de forma muito incisiva no quantitativo de bolsas, né? Na UFCA, nós temos mais ou menos 100 bolsas aqui para o Ampla Concorrência. O Ampla Concorrência ele está dividido entre projetos e programas. Tá? Ficam aproximadamente, a gente faz uma divisão de 38 bolsas para programas e as demais bolsas para projetos. Inclusive, está ocorrendo aqui uma discussão, né, comitê sendo instituído aí sobre bolsas, né, como que a gente pode fazer isso de forma mais equitativa, de forma mais participativa, inclusive com a comunidade acadêmica, para que ela possa participar, opinar. Fica aí também a dica. Deixa eu só fazer aqui uma interrupção na sua fala para parabenizar a PROEX por essa iniciativa de convidar a comunidade acadêmica para que ela possa participar de forma mais ativa, não só na questão, né, das bolsas, mas também da integralização da
da extensão, porque são diferentes, né? Então, eu já vi que já ocorreu uma primeira reunião, não só para falar de bolsas, mas também sobre a integralização. Então, quero deixar aqui os parabéns, Obrigada. porque isso se faz de forma mais clara e mais forte aqui dentro da universidade. Parabéns, professora. Obrigada, Luciana. Faz parte dessa, assim, de uma gestão mesmo, né, que busca essa participação, né, da comunidade, da voz, e é isso mesmo, é uma voz ativa, né? Então, é importante mesmo a gente ouvir e acolher, né, as diferentes visões e concepções. Então, assim, por meio de bolsas é isso. Quem pode, então, dentro do ampla concorrência, quem pode submeter? Pode submeter servidores, tá? Então, servidores podem submeter, sejam docentes ou sejam técnicos, poderão submeter dentro desses editais, tá? Quem pode submeter dentro do protagonismo estudantil? Você, estudante. Você, estudante EAD, pode sim, viu? E você, docente do EAD, da EAD, também pode, tá? Então, lá na ampla concorrência, vocês, professores, vocês, servidores técnicos que estão dando aí todo o apoio para que os cursos EAD... gente, eu falo EAD, né? Mas é sempre naquela concepção, né? EAD. Então, a educação à distância, para que vocês também possam, então, estar submetendo, tá bom? Quando nós vamos para o protagonismo estudantil, você, estudante, que é dos cursos, né, da educação à distância, podem também estar, tá, fazendo o seu processo de submissão. E aí vocês têm várias, né, ideias assim nas suas cabecinhas. Agora eu já entendi, Luciana. Nossa, aquele primeiro bloco conseguiu me explicar direitinho o que é extensão. Já tenho uma ideia de como fazer extensão junto à comunidade onde eu estou. Porque você não precisa fazer extensão lá no seu polo, não, viu, estudante EAD? Você vai fazer extensão lá lá onde você mora, tá bom? E aí, olha só, se você tem essa ideia, faça essa proposta dentro do protagonismo estudantil, e aí o que é que você vai precisar? É de um tutor, tá bom? Então, o tutor vocês vão precisar nesse processo, mas você pode escrever o próprio projeto. E aí eu te disse também, Luciana, de uma outra modalidade, que é o FCA itinerante. Sim. Que é... Que revista linda! Fica aqui, tá? Para vocês depois, tá? Acessarem e terem acesso também a esse material lindo, maravilhoso, que foi diagramado aqui por uma pessoa também que é linda, maravilhosa, tá? Que é o Emerson, que faz parte da Pró-Reitoria de Extensão, e que, inclusive, é o editor, um dos editores do periódico, né, do Entre Ações. Então, ele também faz esse trabalho. Fantástico, né? Nós temos na Pró-Reitoria de Extensão aí muito pessoas talentosos. Muito talentosas mesmo. E aí, esse programa da UFCA Itinerante, vocês podem participar, estudantes dos cursos EAD, vocês poderão participar junto conosco. Então, quem fica responsável de entrar em contato com as comunidades, que no caso, para nós, são as comunidades estudantis, tá? Então, nós vamos ao encontro da educação básica, por meio dessa ação da UFCA Itinerante, que também é publicado o edital no final do ano. Então, nós vamos junto à educação básica, prioritariamente do Fundamental 2, do 9º ano, e também do ensino médio. Então, nós vamos nas escolas públicas da região do Cariri cearense, desses 29 municípios, fazemos toda a estrutura e você passa um dia todinho conosco, trazendo a sua ação de extensão. E a Pró-Reitoria de Extensão ela fica responsável por todo o aporte que você precisa de logística, alimentação, porque ela faz um diálogo junto às prefeituras, junto às secretarias, junto às direções das escolas. Então, assim, é um momento e vai vários estudantes de diferentes cursos. Então, ali você, estudante EAD, pode ter contato com estudantes que são dos cursos presenciais, que são de cursos diferentes. Então, é um momento assim muito enriquecedor. Fica o convite aí para vocês. E agora eu vou falar do fluxo contínuo, Luciana, porque, como eu disse para vocês, o
Os editais, eles ficam mais assim atrelados ao final do ano à sua publicação, o seu lançamento. Mas o fluxo contínuo, se você quiser submeter agora, neste momento, É possível? é possível. Ah, Tá que bom? bom. Então, assim, o fluxo contínuo ele não está atrelado à bolsa, mas à ação. Os estudantes podem ser voluntários nesta ação. E aí, independentemente de você ser bolsista ou voluntário, tá? A sua certificação tem a mesma valia, tem a mesma validade. Isso é muito importante para os estudantes, não só pelo conhecimento, mas também pela certificação, não? Perfeito, é isso mesmo, Luciana. E aí vocês têm um módulo extensão dentro do SIGA-A, tá? Que você pode fazer o seu processo de submissão, e isso acontece tanto dos editais, como também do fluxo contínuo, que também está no módulo extensão dentro do SIGA. Dentro do módulo extensão. Isso facilita muito a vida do estudante, sobretudo a vida do docente. Exato. Mas tem uma pergunta que não quer calar aqui, que eu acho que é uma das mais importantes, que me pediram para fazer, que é sobre a integralização da extensão. Como é que os estudantes, como é que os docentes, como é que a EAD vai fazer essa integralização? São 10% da carga horária de cada curso. Você já deu a dica, né, Lu? Olha só, Olha aí. Luciana já trouxe aqui já esse início do processo. Aqui na UFCA, a gente chama de integralização, né? Denominamos como integralização da extensão, mas vocês poderão também, talvez, ouvir falar sobre curricularização, tá? Então, esse processo... É só a diferença de concepção de... É só uma diferença de... o conceito e a concepção é a mesma, né? É só uma diferença de denominação, digamos assim, né? Então, a nomenclatura só se altera. Mas, para nós, enquanto UFCA, a integralização ela estaria mais próxima ao conceito do que curricularização. Porque a impressão que dá curricularizar a extensão não cabe dentro de um currículo. Né? Ela ultrapassa o currículo. Então, ela integraliza os diferentes saberes, ela integraliza os diferentes processos. Então, por isso, inclusive, isso em diálogo com outras instituições também, é por isso que a gente chegou a essa fonte muito próxima ao que é a concepção desse processo. Olha só, a Luciana já colocou aqui esses 10%. A integralização da extensão ela deve ocorrer obrigatoriamente dentro dos PPCs, os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, tá? 10% deles. Então, 10% da carga horária total do curso, tá? Deve se perfazer com os 10% da extensão. Então, 10% da carga horária total do curso se perfaz com a extensão universitária. Ela pode estar atrelada a, assim, quando eu citei para vocês aqui anteriormente, lembra aquela que eu falei assim, vou falar aqui sobre um normativo, né? E para vocês que estão nos ouvindo, recorram a esse normativo, principalmente quem está na área da docência, né? Porque vocês precisarão ter acesso, e não o acesso vocês têm, mas vocês precisarão buscar, né? Esse documento, que é um documento que é do CNE, Resolução CNE 2018, é o número 7. Na UFCA, tá, nós temos também a nossa Resolução da Integralização da Extensão, que é a número 49, de 2021. Tá? E aí, quando você colocou aqui, Luciana, que nós estamos numa comissão da integralização, é exatamente porque nós estamos rediscutindo, tá, algumas questões com a comunidade que já havia necessidade de ter reformulações nesse nosso processo, porque a extensão ela não é algo engessado, né? Ela é dinâmica. Então, a integralização ela também não pode ser algo engessado. Ela tem que ter essa mesma fluidez de discussão e rever algumas questões que, inicialmente, a gente tinha uma concepção e agora a gente precisa estar aprimorando os nossos processos.
Então, olha só, a integralização no EAD, né, na EAD, na educação à distância, ela vai fazer o mesmo processo que se faz nos cursos presenciais. Então, 10% da carga horária total do curso deverá estar com os 10% da extensão. Bom, a resolução do CNE, ela deixa muito livre, tá? Ela deixa muito livre como isso vai acontecer. Quais são as estratégias que se adotarão para que esse processo ocorra? Como que isso vai acontecer? E aí, isso vai acontecer aqui na UFCA por alguns componentes curriculares, por meio de alguns componentes Quem curriculares. escolhe é o curso. Exato, dentro daqueles que nós já temos aqui dentro da nossa resolução. Quais são esses componentes curriculares, né? Então, assim, quais são as estratégias que a UFCA se utilizou para que a integralização da extensão ocorra tanto nos cursos presenciais como também nos cursos à distância, tá? Não é diferente. As estratégias que a UFCA se utilizou foi de unidades curriculares de extensão, que é UCE, dentro de disciplinas que nós apelidamos, tá? E aí é um codinome, digamos assim, de disciplina mista. Pode ocorrer também por meio de TCC, pode também ocorrer por meio de trabalho de conclusão de curso. E aí, como é que se faz, tá? O que é o CE, o que é a disciplina mista, né? Estágio, TCC, todos, né, já conhecem. Mas o que é o CE? Essa unidade curricular de extensão é um componente do qual, lembra que eu te disse projeto, programa, curso, sim, evento, lembro. prestação de serviço? Então, assim, quando você tem um projeto, ou um programa, ou um curso, ou um evento, ou uma prestação de serviço, na qual será utilizado para que aqueles 10% do seu curso de graduação possa estar atuando para que os estudantes possam estar realizando seus 10% dentro do seu currículo, dentro do seu histórico, né? Isso será feito por meio de uma UCE. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o curso, vou pegar aqui um curso de educação à distância, tá? Que já está acontecendo isso, que é o curso de ADS, análise, né, de desenvolvimento de sistemas. Tem uma ação que já foi aprovada, um projeto que já foi aprovado, tá? E esse projeto que já foi cadastrado, já foi registrado na Pró-Reitoria de Extensão, e aí isso é muito importante, Luciana, fazendo parênteses aqui. Toda a ação de extensão para que você, estudante, possa integralizar, computar esses 10% no seu histórico, obrigatoriamente precisa estar cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão, tá? Então, fica aí para você que é servidor técnico, você que é docente, você que é estudante, para que institucionalmente possa ser reconhecida a sua ação de extensão, obrigatoriamente ela tem que estar institucionalizada no setor que é responsável administrativamente pela extensão nas universidades, nas instituições de ensino superior, tá? Que, no caso, são as pró-reitorias de extensão. Então, assim, fazendo esse parênteses aí, então, por meio desta ação, desse projeto, desse programa, como um todo, ele fazendo parte do curso, né, desses 10% aí, ele pode ser chamado de uma UCE, tá? De uma unidade curricular de extensão. Então, lá o curso de ADS, que é um curso de educação à distância, ele pegou, registrou, cadastrou, inclusive tem com bolsa, viu? Conseguiram bolsa. Então, assim, conseguiram bolsa e aí eles têm esse curso que está contribuindo para que os estudantes possam fazer extensão e, com isso, computar a carga horária dentro do seu histórico. E aí, estudante, vejam só, algo que é importante falar, Luciana, também. A integralização, quando a gente coloca, são os 10% do PPC, não é isso, né? Sim, que nós perfazendo os 10% do PPC, mas o seu histórico, do seu histórico, estudante, tem que estar esses 10%. Então, se o seu curso tem 3.000 horas, por exemplo, 300 horas precisarão estar no seu histórico que você realizou extensão universitária. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do fluxo, vamos lá. Foi cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão
Um projeto, por exemplo, vou dar aqui, já que nós estamos falando um pouco de filosofia, né? Vou falar aqui, foi cadastrado aqui, filosofia para o mundo. Tá? Pronto. Um nome bem genérico, bem filosofia para o mundo. E aí foi cadastrado lá. Bom, cadastrou? Cadastrou. Cadastrou. Bom, qual é o fluxo agora? Bom, esse proponente, que pode ser que tenha sido pode ter sido um docente aí do curso de filosofia, ele cadastrou e colocou vários estudantes ali que estão fazendo extensão, que são voluntários. Tá ok? Ok. Bom, aí o que acontece? Esse estudante, ao concluir a ação, tá? Ou concluir o processo dele, que ele já conseguiu suas horas, né? Ele vai receber ou uma declaração ou um certificado da Pró-Reitoria de Extensão. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um upload no sistema e que vai computar esse upload no sistema. Vai ter um coordenador da integralização que vai verificar se aquilo realmente é um certificado, uma declaração da Pró-Reitoria de Extensão, vai verificar a autenticidade daquele documento e aí sim aquela carga horária que consta ali vai ser computada no seu histórico, até que somando todo o acúmulo que você tiver, né, de certificados, consiga ter uma somatória de 300 horas se o seu curso for de 3.000. Tá? Bom, isso é por meio de uma UCE. Quando for disciplina mista, um exemplo, vamos supor que tem alguma disciplina ali no curso de filosofia em que foi optado no PPC do curso, tá? No plano pedagógico do curso já tem que estar isso, viu, gente? Isso é muito importante. Então, no curso já tem que estar computado já no PPC, já tem que estar lá no PPC. Então, ali já constaria que há algumas disciplinas das quais você faz uma disciplina mista. O que é uma disciplina mista? Em que tem uma carga horária teórica, pode ter uma carga horária prática, mas ela obrigatoriamente tem que ter uma carga horária de extensão. Tá? E aí também esse vai ter por meio de um projeto, de um programa, de um curso, de um evento, de uma prestação de serviço, que deverá estar cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão, os estudantes que fazem parte daquele curso, tá? daquela disciplina, daquele componente curricular em forma de disciplina, e aí eles estarão participando enquanto extensionistas, e aquela carga horária que foi deixada para extensão vai ser somada automaticamente no seu histórico. Você não precisa, né? Então, automaticamente ela já vai entrando ali na sua carga horária da extensão também, tá bom? E aí, outros componentes curriculares também vão se fazendo assim, seja de estágio, ou seja, também por meio de TCC. Que coisa maravilhosa, ou seja, todos vão fazer a integralização, todos vão contribuir, né, para o seu aprendizado e todos vão contribuir, né, para melhorar a sociedade, porque a extensão tem essa responsabilidade, e a essência da extensão é a responsabilidade social. Bom, eu acho que foram muitas as perguntas. Acredito que tenha dado para entender quem não entendeu, quem conhecia pouco. Eu acho que quem conhecia muito já também da extensão aprimorou todo esse conhecimento. Sua fala foi muito fluida, muito leve. Aí nós temos o quê? Um FAQ da integralização da extensão. Como é que os professores podem acessar? Tem como? Tem sim, Luciana. Só para deixar aqui o último recadinho, a gente tem aqui, ó, o FAQ, Perguntas Frequentes da Integralização da Extensão, foi disponibilizado para todos os cursos de graduação da UFCA, está nas coordenações dos cursos, tá bom? Vocês também podem ter acesso aí por meio da página da Pró-Reitoria de Extensão, eles também estão lá de forma virtual, tá bom? De forma online, então acessem aí também o nosso blog, acessem o nosso portal, tá? Aqui, ó. Perguntas frequentes. Essas perguntinhas que a Luciana fez aqui, ó, vocês podem ter acesso por meio desse FAQ, tá bom? Que lindo esse FAQ, viu? Essa pró-reitoria faz muita coisa importante. Bom, eu quero agradecer aqui, né, a professora Fabiana Lazarim, pró-reitora de extensão. Eu acho que todas essas informações que ela nos deu foram muito importantes para que a gente, né, quem não conhece, né, e quem conhece, pudesse solidificar o que entende por extensão, a importância da extensão, as 8 áreas da extensão,
as ações que precisam estar cadastradas na Pró-Reitoria de Extensão para que elas tenham validade, para que elas tenham ciência, né? A integralização que pode ser feita, né, de acordo com o projeto pedagógico do curso, que seja ou através da disciplina mista, ou através do estágio, ou através do TCC, né, ou, enfim. Então, são modalidades que tudo isso foi discutido com os cursos, foi discutido com a Pró-Reitoria de Extensão, está sendo discutido, como a gente já falou aqui, sobre as reuniões que estão acontecendo com os comitês das bolsas e da integralização. E qualquer dúvida, eu tenho certeza que a professora Fabiana, a gente agradece muito, e ela se coloca, não só ela, mas também a Proex, para tirar mais dúvidas. Nós estamos aqui no campus Juazeiro, né? Bloco K, sala 201, sala 202, mas eu quero muito, muito agradecer a sua participação e pedir aí que você faça esse convite para que os cursos da EAD, principalmente os cursos de filosofia, agradecer também aqui ao professor Maxwell Lima, que nos deu essa oportunidade de levar a extensão para mais longe. Muito obrigada, professor. Que a professora aí agradeça e deixa aí para a gente esse trabalho lindo, né? Parabenizar esse trabalho lindo que a Proex tem feito para fortalecer e solidificar a extensão aí dentro da sua gestão desde o ano de 2018. Luciana, deixo aqui seja extensão, né? É o slogan aqui da Pró-Reitoria de Extensão, é o slogan que eu acho que em âmbito nacional seja extensionista. Professor Maxwell, deixo aqui o meu agradecimento, minha gratidão, fico à disposição, não só da UFCA, mas de outras instituições também de ensino superior que quiserem tirar as dúvidas também conosco. A gente tem feito essa peregrinação, digamos assim, para que outros colegas também tenham o apoio e o aporte, tendo em vista que a gente já está nesse processo já há 6 anos, né, que eu já estou à frente da Pró-Reitoria de Extensão, então isso vai dando para a gente uma base, um pouco mais sólida, como a Luciana disse, uma tranquilidade maior para lidar com esses processos. Então, a gente fica aqui à disposição da UFCA e de outros colegas também que tiverem dúvidas ou que quiserem compartilhar experiências conosco, porque a gente também precisa de ajuda, né? Precisamos aqui estarmos unidos nesse processo, que é um processo de transformação da educação. Seja extensão. Seja extensão.